Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência na resolução dos limites laterais da seção 2.4 do livro de cálculo do Leitold. Vamos resolver do exercício 19 até o exercício 25. No exercício 19, nós temos o limite quando x se aproxima de 3 pela direita da raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. O primeiro passo é fatorar o numerador. Perceba que dentro da raiz nós temos uma diferença de quadrados, que pode ser reescrita como x mais 3 que multiplica x menos 3. E nós também podemos reescrever o denominador como um produto de raízes, a raiz quadrada de x menos 3 que multiplica a raiz quadrada de x menos 3. Cancelamos o fator comum, que é a raiz quadrada de x menos 3, no numerador e no denominador, e nós ficamos com o limite quando x se aproxima de 3 pela direita, da raiz quadrada de x mais 3 sobre a raiz quadrada de x menos 3. Agora nós analisamos os limites do numerador e do denominador de forma isolada, e no numerador nós temos o limite quando x se aproxima de 3 pela direita, da raiz de x mais 3, e esse limite tende à raiz de 6. E no limite do denominador, nós temos o limite quando x se aproxima de 3 pela direita, da raiz de x menos 3. E esse limite tende a zero. E então nós podemos concluir que o limite tende a mais infinito. Como o limite do numerador é maior que zero, e o limite do denominador tende a zero por valores positivos, o limite quando x se aproxima de 3 pela direita, da raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 tende a mais infinito. Pessoal, no exercício 20 nós temos o limite quando x se aproxima de 4 pela esquerda, da raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre x menos 4. O primeiro passo é fatorar o numerador, como uma diferença de quadrados. E o denominador nós podemos reescrever como um produto de duas raízes. Agora que nós identificamos o fator comum, que é a raiz quadrada de 4 menos x, no numerador e no denominador, nós simplificamos o limite e ficamos com o limite quando x se aproxima de 4 pela esquerda, da raiz quadrada de 4 mais x sobre a raiz quadrada de 4 menos x. Lembrando que a gente tem um sinal de negativo ali. Agora nós podemos analisar o numerador e o denominador de forma isolada. E no numerador, quando x se aproxima de 4 pela esquerda, o limite tende à raiz de 8. E no denominador, quando o limite se aproxima de 4 pela esquerda, o limite tende a zero, por valores positivos. Portanto, como nós temos o sinal de negativo ali, nós podemos concluir que o limite tende a menos infinito. Pessoal, no exercício 21, nós temos o limite quando x se aproxima de zero pela direita de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Primeiro, nós vamos reescrever a expressão como uma única fração, tirando o mínimo múltiplo comum. Então, nós ficamos com o limite quando x se aproxima de zero pela direita de x menos 1 sobre x ao quadrado. Agora, nós podemos analisar os limites do numerador e do denominador de forma isolada. No numerador, nós temos o limite quando x se aproxima de zero pela direita de x menos 1, e esse limite tende a menos 1. E no denominador, nós temos o limite quando x se aproxima de zero pela direita de x ao quadrado, e esse limite tende a zero. Então, como o limite do numerador é menor que zero, e o limite do denominador tende a zero por valores positivos, nós podemos concluir que o limite quando x se aproxima de zero pela direita, de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado, tende a menos infinito. No exercício 22, nós temos o limite quando x se aproxima de zero pela direita, de x ao quadrado menos 3 sobre x ao quadrado menos x ao cubo. Vamos reescrever o denominador da expressão e nós ficamos com o limite quando x se aproxima de zero pela direita de x ao quadrado menos 3
sobre x² que multiplica 1 menos x. Agora podemos analisar os limites do numerador e do denominador separadamente. E no limite do numerador nós temos o limite quando x se aproxima de zero pela direita de x² menos 3. E esse limite tende a menos 3. E no denominador nós temos o limite quando x se aproxima de zero pela direita de x² que multiplica 1 menos x. E esse limite tende a zero. Portanto, como o limite do numerador é menor que zero e o limite do denominador tende a zero por valores positivos, nós podemos concluir que o limite quando x se aproxima de zero pela direita de x² menos 3 sobre x² menos x³ tende a menos infinito. No exercício 23, nós temos o limite quando x se aproxima de zero pela esquerda de 2 menos 4x², tudo isso sobre 5x² mais 3x². Primeiro, nós reescrevemos o denominador da expressão, deixando x² em evidência, e nós ficamos com o limite quando x se aproxima de zero pela esquerda de 2 menos 4x² sobre x² que multiplica 5 mais 3x. Analisando os limites do denominador e do numerador de forma isolada, nós temos que o limite do numerador, quando x se aproxima de zero pela esquerda, tende a 2. E o limite do denominador, quando x se aproxima de zero pela esquerda, tende a zero. Portanto, como o limite do numerador é maior que zero e o limite do denominador tende a zero por valores positivos, uma vez que nós temos x², o limite quando x se aproxima de zero pela esquerda, de 2 menos 4x², tudo isso sobre 5x² mais 3x², tende a mais infinito. No exercício 24, nós temos o limite quando s se aproxima de 2 pela esquerda, de 1 sobre s menos 2, menos 3 sobre s² menos 4. O primeiro passo para prosseguir analisando este limite é fatorar o denominador da segunda fração, que pode ser reescrito como s mais 2, que multiplica s menos 2. Então, podemos reescrever a expressão como uma única fração. E nós ficamos com o limite quando s se aproxima de 2 pela esquerda, de s menos 1 sobre s mais 2, que multiplica s menos 2. Agora, nós podemos analisar os limites do numerador e do denominador separadamente. E no limite do numerador, nós temos o limite quando s se aproxima de 2 pela esquerda, de s menos 1. E esse limite tende a 1. Já no denominador, nós temos o limite quando s se aproxima de 2 pela esquerda, de s mais 2, que multiplica s menos 2. E esse limite tende a zero. Portanto, como o limite do numerador é maior que zero e o limite do denominador tende a zero por valores negativos, nós podemos concluir que o limite quando s se aproxima de 2 pela esquerda, de 1 sobre s menos 2, menos 3 sobre s² menos 4, tende a menos infinito. No exercício 25, nós temos o limite quando t se aproxima de menos 4 pela esquerda, de 2 sobre t² mais 3t menos 4, menos 3 sobre t menos 4. O primeiro passo é fatorar o denominador, aplicando a seguinte fórmula. Imagine que nós temos uma função quadrática genérica do tipo ax² mais bx mais c. Então, a forma fatorada será a, que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Então, nós precisamos aplicar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. Analisando a nossa função quadrática do denominador, nós sabemos que a é igual a 1, b é igual a 3 e c é igual a menos 4. Então, substituindo os valores na fórmula de Bhaskara, nós realizamos as continhas e encontramos que x é igual a menos 3 mais ou menos 5 sobre 2. Considerando o valor de delta positivo, nós encontramos que x' é igual a 1. Para o valor de delta negativo, x duas linhas é igual a menos 4.
Então, nós substituímos na fórmula e a função t² mais 3t menos 4, na forma fatorada, pode ser reescrita da seguinte forma: t menos 1, que multiplica t mais 4. Aplicando no nosso limite, nós temos o limite quando t se aproxima de menos 4 pela esquerda, de 2 sobre t menos 1, que multiplica t mais 4, menos 3 sobre t mais 4. Agora, nós podemos reescrever como uma única expressão, tirando o mínimo múltiplo comum, e nós ficamos com o limite quando t se aproxima de menos 4 pela esquerda, de menos 3t menos 1 sobre t menos 1, que multiplica t mais 4. Finalmente, nós podemos analisar os limites do numerador e do denominador de forma isolada, e nós teremos que o limite do numerador tende a 11, e o limite do denominador tende a 0. Então, como o limite do numerador é maior que 0 e o limite do denominador tende a 0 por valores positivos, nós podemos concluir que o limite da função quando t se aproxima de menos 4 pela esquerda tende a mais infinito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele joinha, se inscreva no canal e aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço!